Pastor Fernando deu o desafio de ministrar sobre o segundo capítulo da segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Eu não vou ler todo o capítulo inicialmente, vamos ler até o versículo 11. 2 Pedro 2, de 1 a 11. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-os à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e movia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas deles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difanar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. O texto segue um pouco mais à frente, mas ele vai descrever um pouco sobre esses falsos mestres. É um texto um pouco difícil, né, porque ele vai falar sobre um problema que vem acontecendo na igreja somente há 2000 anos. Não se preocupem. Pedro, ele escreve 2 cartas, né? Não sabemos exatamente em que circunstâncias as cartas foram, mas o que nós podemos perceber tanto na primeira carta quanto na segunda carta, que elas foram escritas na Babilônia. Não sabemos se na cidade da Babilônia ou se na província da Babilônia. Isso está lá em 1 Pedro 5,13. E ele direciona a sua carta para os judeus. Ele mesmo se definia como apóstolo da circuncisão, ou seja, apóstolo dos judeus. E as cidades, né, as igrejas que ele direciona a sua carta, ele define lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 1. Nós não sabemos as circunstâncias e por que motivos exatamente levou Pedro a escrever essa carta, nem quando. Possivelmente, principalmente a segunda carta, ele tenha escrito próximo à sua morte, porque ele faz a segunda carta ele tem um certo tom de despedida. Se vocês lerem depois a segunda carta de Pedro, do capítulo 1, versículo 13 ao 15, ele vai falar que o tempo dele está chegando, né? Que está terminando. Então, é como se ele estivesse se despedindo e aproveitando esse momento para deixar as últimas orientações
as igrejas que ficam na região da Ásia Menor. E o propósito específico desse capítulo, ou, na verdade, de toda a segunda carta, foi combater heresias, né? Combater falsas doutrinas que já estavam entrando. Quando a gente lê as cartas do Novo Testamento, não somente a de Pedro, mas também de Paulo, de João, de Judas, Tiago, que foram as cartas escritas um tempo um pouquinho depois, não as iniciais, como as cartas, por exemplo, de Gálatas, Efésios, Romanos, mas aquelas que foram um pouquinho mais à frente, as últimas a serem escritas, nós vamos perceber nitidamente que o tom dessas cartas é para combater heresias, combater doutrinas que estavam entrando na igreja já naquela época. E essa preocupação ela durou um certo tempo, na verdade. O Novo Testamento ele foi compilado no século IV depois de Cristo. E uma das razões pela qual foi feita essa compilação, foi definido o que seria o cânon para o cristianismo, foi justamente para combater heresias. Havia muita literatura já naquela época, muitas cartas, muitos tratados teológicos naquela época. Mas muitas delas haviam influências de filosofias não cristãs, né, que a gente chama de gnosticismos. A gente já vê alguns traços desse gnosticismo dentro principalmente de carta de Paulo, de João, né, fala muito de conceitos gnósticos influenciados por pensamentos babilônicos, antigos, egípcios, e até mesmo algumas tradições judaicas que estavam permeando, né, as doutrinas cristãs. Então, a maneira com que a igreja resolveu isso foi definir, olha, isso aqui é o que nós vamos chamar de cânon, isso aqui é o que vale como base para a doutrina cristã, o resto você esquece. Né? Então, a formação do cânon do Novo Testamento, o Antigo a gente recebeu de graça, né? Já tinha sido compilado mais ou menos 200 anos antes de Cristo pelos próprios judeus em Alexandria. Então, nós recebemos todo o Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento já formado. A diferença do cânon nosso, cristão, e dos judeus é só a ordem com que os livros são apresentados. Só isso. Né? O último livro deles é 2 Crônicas, o nosso é Malaquias. Então, tem só uma diferença de organização. Mas o Novo Testamento, não. O Novo Testamento levou mais de 300 anos, 350 anos aproximadamente, para ser definido e estabelecido como cânon. E a razão disso foi justamente para combater essas heresias. E a principal heresia era acerca da pessoa de Jesus. Por isso que a gente fala que nesse período, desses 300 anos, chamado de patrística, na história da igreja, o grande tema era a decifração de Cristo, quem era Cristo. Né? Foi nesse período que surgiu a doutrina da Trindade e outras mais. Mas essas ideias, elas já vinham sendo introduzidas muito antes que isso. Já no início da formação da igreja, nós já vimos isso. E Pedro, nessa carta, nesse segundo capítulo especificamente, ele vai trazer alguns cuidados que a igreja precisa tomar, alguns alertas que ele traz à igreja para evitar com que essas doutrinas e esses falsos mestres penetrem na igreja e destruam a igreja. Né? Então, ele começa falando sobre os falsos mestres. Né? E ele começa falando sobre a influência desses falsos mestres. Do versículo 1 ao 3, ele vai falar sobre a influência dos falsos mestres. Quais são essas influências? Versículo 1, ele diz assim: assim como no meio de vós surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então, ele já começa dizendo, olha, falsos profetas já tinham. Ele fala assim, já surgiram. Ele está falando no tempo passado. Então, já surgiram falsos mestres, já havia entre eles falsos profetas. Mas ele falou assim, mas haverá, quer dizer, no futuro, embora ele esteja falando no futuro, mas já estava acontecendo, ele já estava percebendo isso, que entraria entre eles falsos mestres. E ele continua, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras,
ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, irmãos, que falsos mestres vão estar no nosso meio. E o que é pior, eles não vêm de fora. Eles são dentro do nosso meio. A gente acha que vai vir alguém de fora, trazer alguma coisa nova, mas não são pessoas dentro da igreja. E eu vou dizer mais, irmãos, eu não tenho muito problemas com profetas, com profecias. Isso dá problema? Dá. Já tivemos problemas na nossa comunidade, na nossa igreja? Já tivemos. Mas não é o principal. Falsos profetas sempre houve, sempre haverão, mas eles nunca deram tanto trabalho quanto os falsos mestres. Porque veja só aquele Paulo fala, quando ele ainda nem tinha escrito a maioria das cartas, quando em Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30, ele está se despedindo da igreja de Éfeso, quando ele está voltando da terceira carta da viagem missionária, ele nem está escrito em carta dele. Foi um discurso que ele deu de despedida da igreja de Éfeso. Olha o que ele fala no capítulo 20, versículo 29 e 30. Ele diz, eu tenho certeza, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Quem é esses lobos vorazes? Que dentre vós mesmos, ele não está falando que alguém vem de fora. Por isso que é o grande problema do falso mestre, porque ele está no meio de nós, ele está dentro de nós. Você o conhece, você às vezes até tem amizade com ele, você confia nele. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Isso é Paulo falando a Éfeso, quando ele está voltando da terceira viagem missionária. Então, ele já está discutindo com a igreja que o grande problema que eles iam encontrar eram os falsos mestres, eram as falsas doutrinas. Ele não está falando de profeta. Aliás, os 5 ministérios que Paulo fala em Efésios capítulo 4, né, apóstolos, pastores, evangelistas, profetas e mestres, a Bíblia fala de falsos apóstolos, fala de falsos mestres, fala de falsos pastores, falsos profetas. A única coisa que ele não fala é falsos evangelistas. Mas ele fala de falso evangelho. Porque ele diz, se alguém trouxer um evangelho diferente do meu, daquilo que eu estou falando, mesmo que seja eu, que seja anátema. Então, falso evangelho também tem, mas não tem falso evangelista. A Bíblia, pelo menos, não fala sobre isso, mas fala falsos mestres. Então, no nosso meio, vai acontecer isso. E como é que eles entram? Eles entram, como ele diz aqui, dissimuladamente. Sorrateiramente. Eu fui buscar o que significa esse dissimuladamente, de onde vem essa palavra, né? É interessante entender a palavra no original. A palavra originalmente significa contrabandear, introduzir alguma coisa furtivamente. Agora, o mais interessante não é isso. O mais interessante é a raiz da palavra, que significa introduzir algo secretamente debaixo de algum tipo de cobertura. Vocês já ouviram falar de por baixo do pano? É isso aqui. Ela vem por baixo do pano, ela vem dissimuladamente, escondido. Quando você quer trazer alguma coisa que ninguém quer ver, você põe algo por cima para que ninguém perceba o que está por baixo do pano. É essa palavra que está aqui. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que as pessoas que vão trazer por baixo do pano heresias. E esse por baixo do pano, Jesus já tinha avisado os seus discípulos. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, Mateus 7,15, ele fala, acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas. A palavra aqui é vestido, é como se estivesse com uma roupa de ovelha, é como se tivesse tirado
a pele da ovelha, colocado por cima, vestido com aquela roupa, você vai ver, está com uma lãzinha ali. Né? Então, já disfarçado em ovelhas, mas por dentro, São Lobo. Gozado que ele usa o mesmo animal que Pedro. Né? Eu acho que Pedro que copiou Jesus. Deve ter sido. Só que aqui ele fala lobos roubadores. Lá ele fala vorazes. Paulo usa o termo voraz. Né? Então, essas pessoas, esses mestres, ele vem para destruir o rebanho. E isso é uma cautela que a gente tem que tomar cuidado. E ele fala, como? Como é que ele vai destruir? Através de heresias destruidoras. A palavra heresia, originalmente, ela significa uma opinião diferente. Alguns textos da Bíblia, essa palavra não é traduzida por heresia, é traduzida por seita. Seita dos fariseus, seita dos saduceus, seita dos nazarenos, como era chamada a igreja no início. Então, heresia é uma opinião, uma posição diferente. Com o tempo, essa palavra foi tomando uma nova conotação, principalmente a partir desse conceito, heresias destruidoras. Por quê? Porque ela vem para destruir as bases da fé cristã. É isso que ela faz, ela destrói a base da fé. Por isso que, no momento seguinte, ela passou a significar falsa doutrina. Porque o objetivo dessas heresias não é confirmar as pessoas na fé, mas tirar as pessoas da fé. A ponto que ele fala aqui, renegarem a Cristo. Renegar significa negar de novo. Quer dizer, antes você já negava a Cristo. Agora vai negar de novo. Está negando a obra de Cristo. Isso, irmãos, teologicamente é chamado de apostasia. A gente fala muito de apostasia, a Bíblia fala muito de apostasia. Nos últimos tempos, muitos se apostataram da fé. Como é que ele se apostata da fé? Como é que uma pessoa abandona a fé? Sabe como, irmãos? Falsas doutrinas. Heresias. Que vêm dissimuladamente. Que vêm como parece um cordeirinho, parece algo inocente. Parece que não tem problema nenhum. Você olha, mas o que é isso? Mas Jesus falou o seguinte, um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu sei que algumas pessoas conhecem muito bem como é panificação, né? Como é que se faz um pão, né? Você mistura um pouquinho de fermento, deixa lá. Minha mãe fazia pão em casa. Deixava lá, aquilo crescia. Tinha 1 quilo de farinha, tinha uma colherzinha de fermento, mas aquela colherzinha de fermento levedava 1 quilo de farinha. E ficava aquele pão enorme, que tinha que dividir em 3 ou 4. É isso que ele está dizendo. Não parece, se você colocar o fermento no meio, principalmente esses biológicos, né, que se você mistura, você não vê a diferença, está tudo misturado. Mas aquele pouco fermento que está lá dentro vai levedar toda a fermento. Então, o cristianismo, se alguém quer destruir o cristianismo, tem que destruir Cristo. Tem que destruir a doutrina de Cristo. Quando eu dava aula de teologia no seminário, havia muito, naquela época tinha muito esse negócio de comparar com religiões comparadas, que eles chamam, né? Ver com o que as outras religiões pensam. E eu falei assim, olha, pessoal, tudo bem, eu não sou contra, eu acho que quem gosta, faça bom proveito. Mas eu não vou ficar estudando todas as religiões do mundo. E vocês podem ver que todos os pontos se convergem em um único ponto. Quem é Cristo? Se você quer saber se é uma seita ou não, pergunta para aquela pessoa, quem é Cristo para aquela pessoa? O resto é periferia.
Mas quem é Cristo para aquela pessoa? Se tiver de acordo com aquilo que nós cremos, com aquilo que a Escritura diz, tudo bem. O resto é perfumaria. Talvez algumas opiniões diferentes, ideias diferentes, como você vê as coisas diferentes. Mas se você destruir a pessoa de Cristo, por isso que os 4 primeiros séculos foram essa decifração de Cristo. Quem é Cristo? Se você destruir a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, você destruiu o cristianismo. E veja que eles renegam o quê? A doutrina deles, essas heresias destruidoras, estão querendo destruir o quê? Destruir a base da fé cristã, que é Cristo. Veja, volta lá no versículo 1. Até o ponto de renegarem o quê? Não é o quê, na verdade, é quem? Renegarem o soberano Cristo. Ele não está discutindo aqui se a igreja vai subir antes ou depois da tribulação. Isso é secundário. O que ele está negando aqui é a própria pessoa de Jesus Cristo. Eles estão renegando o soberano Senhor. É a figura de Cristo. Você tem que ter uma cristologia muito bem clara na tua mente. É isso que eles tentam destruir. Quem é Cristo para você? E veja que é interessante, um detalhe que eu reparei aqui, que ele usa a palavra resgatou. Né? Eu achei curioso isso. Né? Aí eu falo, não, mas qual é o problema aqui? O problema é o seguinte, irmãos, quem escreve é Pedro. Pedro escreve para judeus. E ele usa o mesmo termo que o Antigo Testamento usa para falar da redenção de Israel do cativeiro egípcio. Isso você pode ver como referência, 2 Samuel 7:23. É a mesma ideia que ele traz aqui. Então, quando ele fala do resgate, quando ele usa essa palavra para falar com judeus, ele está trazendo à memória do povo judeu a obra de Deus em relação ao cativeiro egípcio. Então, ele faz uma comparação, a obra de Cristo com a obra de Moisés. A libertação de Moisés do cativeiro egípcio, ou melhor, a libertação do povo de Israel através de Moisés do cativeiro egípcio, ele compara a obra de Cristo com o cativeiro do pecado. Então, ele não está simplesmente dizendo um resgate simples, ele está trazendo toda a doutrina da fé cristã, da obra da pessoa de Cristo, quem é Cristo para nós e o que ele fez por nós. Por isso que são heresias destruidoras, porque ele destrói a fé. Irmãos, ninguém vai para o céu por conta de doutrina, mas pode levar você para o inferno. Doutrina nenhuma te leva para o céu, mas pode te levar para o inferno. Veja o que ele fala no final desse versículo. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E é interessante que ele fala que esse julgamento é antigo, já estava preparado contra eles. Veja o versículo 2 e 3. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, ou seja, práticas destruidoras, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. A obra, o trabalho dessas pessoas que trazem as falsas doutrinas, esses falsos mestres, tem 3 consequências na igreja. A primeira, infelizmente, muitos seguirão eles. E a gente conhece algumas histórias. Né? Quem está um pouco mais tempo conosco, principalmente lá do início, a gente conhece algumas histórias desse tipo. Né? Mas muitos seguirão. Muitos serão arrebatados por conta disso. E por mais que a gente fale, por mais que a gente ensine, por mais que a gente aconselhe, eles ainda assim vão seguir. Infelizmente, muitos darão ouvidos a esses mestres.
Agora, mas pastor, por que eles seguem esses mestres? O que acontece? Né? Por que eles ouvem isso? Por dois motivos. O primeiro, veja que Paulo fala em Romanos 16, 17 e 18. Romanos 16, 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões. Normalmente, um falso mestre provoca divisão na igreja. E escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Eles usam essas doutrinas para causar divisão. Afastai-vos dele. Em outra palavra, assim, fuja desse cara. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor. Ao contrário, eles renegam a Cristo. E sim o seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas. Ó. Sabe aquela conversinha? Por isso que eu não gosto muito da palavra suave. Tem um hino que usa isso, né? Manso e suave, Jesus está chamando. Eu sei que ali é uma liberdade poética para adaptar a questão da melodia, né? Porque é uma tradução. Mas palavras suaves são palavras sutis. E lisonjas é elogios. Quem não gosta aqui de ouvir um bom elogio? Se a pessoa começa a te elogiar demais, palavras suaves e elogio. E o que fazem? Enganam o coração dos incautos. Primeiro motivo, um dos motivos porque são incautas, são inocentes, não percebem a malícia. Essas são vítimas porque ela está escutando aquilo que ela quer ouvir. Ela não percebe a sutileza, a maldade. Não percebe o jogo por trás. E a segunda razão, Paulo fala isso em 2 Timóteo 4. Nós lemos 2 Timóteo 3, né? Vamos ler capítulo 4, versículo 3 e 4. Veja só. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo já começa batendo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, se o primeiro é incauto, é inocente, pessoa que não tem malícia, o segundo é porque eles têm cobiças que querem ser satisfeitas. Como que sentindo coceiro no ouvido. Né? Conhece aquela expressão, pulga atrás da orelha? É por aí. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se que às fábulas. A segunda razão, o primeiro é que são incautos, a segunda razão é porque é isso que eles querem ouvir. É isso que eles têm interesse. É interessante que aqui a palavra aqui, fábulas. Fábulas aqui é mito. A palavra, se você procurar no dicionário, você vai ver mito, palavra, discurso igualzinho. Aí fala, mas pastor, o que tem uma coisa a ver com outra? Porque logos, rema e mito, originalmente, tem o mesmo significado. Você não distingue uma coisa da outra. As três palavras são sinônimos. Logos, rema e mito. Mas com o tempo, mesmo no uso não bíblico, mesmo não bíblico, a palavra mito foi sendo utilizada para falar sobre os deuses, a história dos deuses. Ele começou a ser usado, vamos dizer assim, dentro de uma teologia, ou do que a gente chama hoje mitologia. Daí que vem, com o tempo, a tradução por fábula. Mas se você procurar no dicionário, você não vai encontrar a palavra fábula, você vai encontrar a palavra. Né? Mas aqui é fábula, esse mito aqui é o conceito que nós temos moderno, que já naquela época já estava sendo usado. Então, o que é um mito? O que é uma fábula? É uma história inventada. A pessoa inventa. É criado. É uma mentira.
E as pessoas querem isso, entregando-se às fábulas, gostam de coisa... História da carochinha. Eu vi uma frase essa semana que eu achei interessante, que encaixa bem essa ideia, né? Desse tipo de pessoa. Tem aqueles incautos, aqueles inocentes que caem, que não tem cautela. Incauto significa que não tem cautela, que não se apercebe das coisas, né? Mas essa frase é de um pastor chamado Josemar Bessa. Ele fala assim: Eva achou a serpente mais confiável que Deus, não por suas credenciais, mas porque a serpente falou o que Eva queria ouvir. E muitas vezes nós caímos porque nós queremos ouvir aquilo. Paulo está dizendo que pessoas vão atrás disso. Então são duas razões porque as pessoas ouvem essas pessoas. Uma porque são incautos, não são prudentes, não percebem, se deixam levar. E outras porque eles querem isso. Eu acho que talvez esse seja o pior de todos. Por quê? Porque você tenta falar, você não consegue. Então, a primeira consequência da ação desses falsos mestres é que ele vai trazer problema para o rebanho, ele vai arrebanhar pessoas. Ou porque são incautos, ou porque estão querendo isso mesmo. A segunda, que eu acho um pouco mais grave, infama o caminho. A palavra infamar é uma má fama, né? Mas a palavra originalmente significa blasfemar, insultar. Na aplicação aqui é criar descrédito à causa cristã. No contexto, que ele quer dizer é isso: causar um descrédito à causa cristã. Por que fala causa cristã? Por causa do caminho. Eu estava tentando entender um pouco por que ele fala do caminho da verdade, né? Eu acho que o caminho aqui, alguns entendem que é a fé cristã mesmo, mas eu acho que é um pouco mais, eu acho que é a própria igreja. Por quê? Porque esse termo, o caminho, era o termo que se usava no início da igreja cristã. Veja comigo, em Atos capítulo 24, versículo 14. Só a primeira parte. Atos 24, 14. Há várias passagens que usam esse tipo de referência. Atos 24, 14. É Paulo falando: porém, confesso-te que, segundo o caminho, você veja que a tradução está em letra maiúscula, não é à toa. O tradutor, quando pôs em letra maiúscula, ele já estava entendendo que era a seita dos nazarenos. Né? É o caminho. Né? Aqui chamam seita. A palavra seita aqui é heresia. Então, aqui não está no conceito de doutrina falsa, mas de uma outra opinião. Ok? Então, a gente tem que traduzir as palavras dentro do contexto em que ela está sendo usada. Ok? Então, aqui ele está falando do caminho. O caminho é a igreja. Era como a igreja era denominada naquela época. Há outras passagens, Atos 9, e outras passagens, eles usam esse termo. Os que são do caminho. Então, para mim, quando ele fala o caminho da verdade, ele está falando da igreja. A igreja é difamada. Eu não sei quantos já passaram por essa infeliz situação de ouvir de pessoas falarem mal da igreja por causa de mau testemunho. Eu espero que eu tenha sido o único e que nenhum de vocês nunca ouviu falar mal da igreja de pessoas de fora. Bom, a gente está aqui pela internet, a gente pode ser derrubado do YouTube, né? Então, veja só, irmãos, heresias destrutivas levam a práticas destrutivas. E essas práticas destrutivas levam à difamação do caminho da verdade. Veja o desdobramento que é. E é interessante que Pedro, ele tenta desfazer isso. Né? Nessa mesma carta, capítulo 1, versículo 16, ele fala assim: porque não temos
não demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Ele falou assim, o que ele está dizendo aqui, a nossa doutrina, o que nós trazemos para vocês, não é algo que foi inventado, não é uma fábula, não é um mito. Jesus não é um mito, ele é um personagem histórico, que você pode comprovar historicamente que ele existiu. E ele ainda fala, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Então Pedro está dizendo para a igreja o seguinte, olha, essas falsas doutrinas são levantadas por pessoas que não conheceram a Cristo, e que estão inventando fábulas, e engenhosamente inventadas. O cara tem muita criatividade. Mas nós vimos, não foi contado. Então isso aqui não é um mito. Cristo não é um mito. Cristo é um personagem histórico, real, concreto. E a terceira consequência é farão comércio. Isso só existia naquela época, viu, meus? Não se preocupem. Né? Isso não conhece, isso nunca ouviram. Hoje em dia não existe isso, viu? Fica tranquilo. O que ele quer dizer com isso? Que o interesse deles, o propósito dessas pessoas, não era ajudar as pessoas, não era ensinar os seus ouvintes o caminho de Cristo, mas aproveitar-se de motivos secundários, espoliá-los, motivados pela avareza. Inclusive, no versículo 11, ele fala que eles são avarentos. Eles têm interesse no dinheiro. Eles querem encher os bolsos. Por isso que na outra passagem que fala do ventre, encher a barriga, é isso que eles querem. Eles não estão interessados na alma das pessoas, que as pessoas se aproximem de Cristo, eles estão interessados em se aproximar do bolso dessas pessoas. Eles comercializam. Uma vez eu sei que isso existe, né? Num outro país aqui fora do Brasil, né? Lá num país azul, cor-de-rosa, lá na Europa, cobrava pela oração. O pastor cobrava pela oração. Você quer oração? Tá bom. Você quer de quantos minutos? 1 minuto? É tanto. Você quer oração de bênção? Aí é outro preço. Se for de 5 minutos, a irmã pastora Vaninha ficaria milionária assim, né, pastora? Vocês estão brincando, mas isso é fato, isso não é brincadeira, não. Eu já vi coisa pior do que isso. E veja que eles usam palavras fictícias. Achei interessante essa palavra. Sabe a origem dessa palavra? A palavra em grego é plastos. Plastos deu em português plástico. É o que é moldado. Ele adapta as palavras para aquilo que ele precisa. Com o tempo, essa palavra, do jeito que está escrito no texto, significa coisa falsificada. Ele forja as coisas, ele molda as coisas segundo aquilo que você quer ouvir. Quem gosta de ouvir uma bênção? Oh, Deus está te dando a vitória. Quem não gosta? Mas, veja que Paulo fala em 2 Coríntios 2,17. Porque nós não estamos como tantos outros, olha só, tantos outros, ele não está falando de poucos, e ele está falando para Corinto, muito tempo antes da carta de Pedro, mercadejando a palavra de Deus. Mercadejando, cobrando por isso. Tem gente que, pessoal,
Você quer convidá-lo para trazer aqui, a primeira coisa que ele vai perguntar, quanto que você vai pagar? Alguns nem isso fazem. Alguns ele falam assim, tá bom, eu cobro tanto. Alguns casos, não como pastores, né, mas a gente costuma dar, né, normalmente a gente dá uma oferta, mas isso é uma deliberação nossa, né? Digno obreiro do seu salário. Se eu o convidei, nada mais justo que eu dar uma oferta para ele. Eu já recebi várias vezes isso, e algumas igrejas já vieram para mim e falaram assim, pastor, está aqui uma oferta para você, eu não aceito. Em algumas igrejas eu não aceito mesmo. Eu falei, não quero. Normalmente, dificilmente eu aceito. Normalmente eu não aceito. Porque Deus já me chamou para isso, eu já sou pago para isso. Mas eu entendo, às vezes as pessoas querem... Às vezes eu aceito não por minha causa, mas por conta do outro. Ele quer abençoar, então... Mas eu normalmente não aceito. Mas tem gente que cobra. Faz questão de cobrar. Mercadejam a palavra. Mas é interessante que Paulo ele não é muito contra isso. Veja que ele fala em 1 Timóteo 6, 5, 6. Ele fala, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Agora ele complementa, né? De fato, de grande fonte de lucro é a piedade, mas com contentamento, sem avareza, irmãos. É digno do seu trabalho. O sacerdote no Antigo Testamento, ele participava da mesa, ele recebia parte da oferta, era para ele, para sustento dele. É justo isso, ele está se dedicando a isso. Mas não pode mercadejar. Ele não pode fazer disso uma fonte de lucro. Com contentamento, sem avareza. Mas esses falsos mestres, eles não estão preocupados com isso. Eles querem somente ver o bolso cheio. Então, veja, irmãos, 3 consequências desses falsos mestres. Primeiro, que ele vai levar a gente. Segundo, que ele vai difamar. Por conta disso, ele vai difamar a igreja, destruindo a doutrina. E terceiro, ele vai só ter interesse financeiro, vai espoliar você. Ele só quer o teu dinheiro. Né? Mas, irmãos, vocês acham que Deus não está vendo isso? Deus está vendo isso. Né? O segundo ponto é que o castigo, Deus tem, para esses falsos mestres, Deus já está preparado já faz algum tempo. Veja o versículo 3, a última parte. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo. Não tarda. Ou seja, o juízo contra essas pessoas já está escrito, já está definido. Veja que o termo aqui lavrado, quer dizer, já está determinado, está no passado, ele não está no presente, nem muito menos no futuro. O juízo dele já está lavrado, e já há muito tempo. E se vocês acham que vai tardar, não, vai chegar no momento certo. Esses falsos mestres receberão o juízo de Deus por suas condutas. Porque Deus zela pelo seu povo. E é interessante que Pedro ele dá 3 exemplos aqui desse juízo, que são alertas para a igreja. E que são mais alerta ainda para esses que vão tentar enganar a igreja. Veja, o primeiro exemplo que ele dá no versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Deus não poupou nem os anjos que ele criou. Segundo o que a gente entende, 1/3 desses anjos. E eles foram precipitados no inferno.
Quer dizer, não vai ser precipitado, vai ter um juízo futuro, mas já tem um juízo passado. O que Pedro está dizendo aqui, olha, assim como eles foram julgados, esses também serão julgados. E é interessante que aqui ele fala, precipitando no inferno. Inferno, a palavra mais usada na Bíblia, principalmente no Novo Testamento para inferno, né, é Hades. Mas Hades, na verdade, não é inferno, é lugar dos mortos. Aqui não é Hades. É a única vez que essa palavra aparece na Bíblia. Ela vem da mitologia grega também. É Tártaro. Para os irmãos entenderem, Hades, na verdade, era um deus. Ele é irmão de Zeus. Zeus, Poseidon e Hades. 3 irmãos. Zeus era o deus do mundo exterior, da claridade. Daí vem o nome dia. Dia é Zeus em grego. Poseidon é o deus dos mares e Hades é do mundo inferior, para onde vai as pessoas que morrem. E lá, então, na mitologia grega, Hades não era nem bom nem mal, era igual aos outros. Não tinha muita diferença entre eles, não. Isso veio depois. Esse conceito que nós temos hoje de Hades é posterior, mas na mitologia grega não era assim. Então, quando as pessoas chegavam lá, eles eram julgados por Hades, ou às vezes ele delegava isso para alguém que o ajudava. Isso na mitologia grega, né? Aí a pessoa tinha 2 destinos, ou ia para o Tártaro, ou ia para o Campos Elíseos. Os Campos Elíseos é o que ele chama de paraíso. Nesses lugares iam as almas dos heróis, né? Dos santos, dos poetas, dos nobres, das pessoas nobres em termos morais, éticos, né? Agora, o Tártaro era o oposto. Era onde as almas, os criminosos, os assassinos, esses eram as almas malignas, eram enviadas. Então, ninguém ficava propriamente dito no Hades. Ou ia para o Tártaro, ou ia para o Campos Elíseos. Quem assistiu aquele filme O Gladiador, no final, ele vê, né, uma cena, a esposa com o filho, né? Ele está indo para o Campos Elíseos. Mas, por outro lado, é o Tártaro. E ele está falando desse Tártaro, que era um lugar reservado no Hades para punição eterna, para esse tipo de pessoas. Condenação eterna, para as almas malignas. Então, era o pior lugar que tinha. É para esse lugar que Pedro está dizendo, não é para o Hades, é para o Tártaro. E veja que ele fala de Judas, né? O pastor Fernando pregou semana passada sobre Judas, né? Versículo 6, ele fala também sobre eles, né? Judas 6. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Por que eu estou trazendo esse versículo aqui junto? Porque ele está falando dos anjos caídos. Esses anjos abandonaram o seu domicílio. Esses falsos mestres também estão abandonando a fé. Por isso que é um alerta. Aqueles que abandonaram, né, a sua condição inicial, ou seja, apostataram, se afastaram, esses receberam o juízo. Ele falou assim, mas você acha que esses mestres, por fazer a mesma coisa, por ter o mesmo tipo de atitude, se afastaram da fé, renegaram a Cristo, renegaram a sua obra, não vai receber o mesmo castigo? O que é pior, né? A rebelião do céu, né, foi liderada por Satanás, né? E 1/3 dos anjos foram juntos. Então, quem for junto com esse falso mestre, quem seguir esse falso mestre, vão ter o mesmo juízo. Vão para o mesmo lugar. Eu sempre brinco aqui, né? A teologia da vaca, né? Mas vocês nunca mais vão esquecer, né? Por que o boi vai para o brejo? Porque segue a vaca. Se a vaca vai para o brejo, o boi vai atrás.
é uma boa maneira de a gente entender a teologia, né? Você vai para o céu por quê? Porque você segue a Cristo. Jesus disse que a gente só tem 2 caminhos. Só tem 2 caminhos. Não tem terceira via. Não existe terceira via. Para onde você vai depende de quem você está seguindo. Você só vai para o céu se você seguir a Cristo. Não foi isso que Jesus fez? Quem quiser me seguir, né? Tome a sua cruz, siga-me. Seguir a Cristo. Agora, quem não vai seguir a Cristo, vai para onde? Eu vou dizer para você, para o brejo. Vocês nunca mais vão esquecer essa teologia. Mas isso é fato, irmãos. Quem você está seguindo? Esse é o alerta que Pedro nos dá. Se nós seguirmos esses falsos mestres já estão julgados por Deus. Veja que a condenação deles já está lavrada há algum bom tempo. É uma questão de tempo. E quem seguir esses falsos mestres, vão para o mesmo lugar que esses falsos mestres vão. Vão receber o mesmo juízo. Seja você uma pessoa incauta ou não. Esse é o alerta que Pedro nos traz aqui. Esse é o alerta que a igreja tem que tomar. O segundo é o mundo antigo. Essa história está lá em Gênesis, capítulo 6 e capítulo 7. A gente não vai ler porque é muito extensa. É sobre Sodoma e Gomorra. Veja o versículo 5. E não poupou o mundo antigo. Desculpa, Sodoma e Gomorra não. Noé, dilúvio. Sodoma e Gomorra é o terceiro exemplo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O próprio Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20, 1 Pedro 3, 20, ele dá mais uma informação, é a mesma informação de uma forma diferente. 1 Pedro 3,20, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8, foram salvos através das águas. Então, ele está dizendo aqui que os demais eram desobedientes. Desobedientes a quê? A palavra. Mas Deus preservou, Deus salvou. A palavra é a mesma palavra que a gente usa assim, Jesus nos salvou, né? É a mesma palavra. Então, mas ele preservou Noé, ou seja, a recompensa de Noé em ser fiel à palavra de Deus. E não se deixar levar pela oposição da sua geração. Irmãos, quando eu estava pensando nisso, eu falei assim, meu Deus, Noé deve ter passado uns perereco feio. Bullying direto. Vocês podem imaginar, irmãos, ele pregou 100 anos o juízo de Deus. 100 anos. Por isso que ele fala aqui, ele era pregador da justiça. Né? Lá no versículo 6, no versículo 5, né, de 2 Pedro 2, né, ele fala, ele era pregador da justiça. Por que ele fala que ele era pregador de justiça? Porque ele pregou a palavra de Deus para aquela geração. Ele trouxe o juízo de Deus, ele falou assim, olha, sabe o que vai acontecer? Vai cair um dilúvio. O pessoal sabe o que fez? Riu. Deu risada, falou, não, você está louco. E ele construindo a arca, falou assim, não, você está louco. O que é chuva? Eu nunca vi chuva. Mas vai cair. Vai vir juízo para nós. Aí você fala, mas por que Deus... Deus deu 100 anos para aquele povo se arrepender. 100 anos. E Noé sofrendo bullying. Então, aquela geração era indesculpável, não só pelo pecado que eles tinham, mas porque eles receberam o aviso de Deus. Mas a quem eles escutaram? Por isso que a salvação é disponível a todos, mas só é eficaz aos que creem. E o terceiro exemplo que ele dá é de Sodoma e Gomorra, e esse sim está em Gênesis 19.
Então, veja, ele está falando dos anjos caídos. Agora ele está falando de Noé. Ele falou assim, olha, Noé avisou o pessoal, mas eles não escutaram. Eles preferiram escutar outras coisas. Agora eu vou te dar o terceiro exemplo. Sodoma e Gomorra. Veja o versículo 6. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Reduzindo as cinzas. Não sobrou nada, irmãos. Ordenou-lhes a ruína completa. Não deixou nada, nem um grão. Tendo-as posto como exemplo. Então, vejam, 2 exemplos aqui, irmãos. Né? O exemplo, quantos venham a viver impiedamente. Então, 2 exemplos aqui. Primeiro, Noé, o mundo foi destruído por águas. Quando Noé sobreviveu, depois de 1 ano, que ele ficou lá na arca, Deus tirou ele e seus irmãos. Deus fez um pacto, chamado Pacto Noético, ou Pacto com Noé, e deu um sinal, o arco-íris. E ele disse, eu nunca mais vou destruir o mundo com água. E ele está cumprindo, apesar da gente achar que às vezes não tem uns dilúvios por aí. Né? Mas nós estamos aqui. Né? Mas sabe o que ele fez? Bom, não vou destruir com água, mas vou destruir com fogo. Só que ele não destruiu toda a humanidade, só destruiu Sodoma e Gomorra. Na verdade, foram 4 cidades. Sodoma, Gomorra, Admá e Zebuim. 4 cidades. Isso era para ser exemplo para Israel. Foi Israel. Eu estou te dando 2 exemplos de Israel. Sodoma, Gomorra e Samaria. Veja que Ezequiel, capítulo 16, 49 a 50, o pecado de Sodoma. Esse é um alerta para a igreja. Né? Eis a iniquidade de Sodoma. Por que Sodoma foi destruída por Deus? É Deus falando. Tua irmã, Israel, né? Jerusalém, soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas. As suas filhas é a região metropolitana, Gomorra, Admá e Zebuim. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações. E quando fala abominações aqui, é abominações mesmo. Tanto que o termo sodomia vem daqui. Né? Depois leiam Gênesis capítulo 19. E fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isso, as removi dali. E Pedro está dizendo que isso é um exemplo para nós. E quando vocês lerem depois a segunda parte do texto aqui de Pedro, do capítulo 2, a partir do versículo 10, 11, vocês vão aqui falar assim, poxa, esses falsos mestres parece que saíram de Sodoma, porque é a mesma característica, soberba, arrogantes, e até daí para baixo. Abominações, ele vai falar de abominações também. Veja Judas, versículo 7. O pastor Fernando falou hoje de manhã que Judas e Pedro têm semelhança até. Veja Judas, versículo 7. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, essas outras 2, né, Admá e Zebuim, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas novamente, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Lembra, irmãos, vou voltar só um versículo aqui, só para os irmãos lembrarem desse detalhe aqui. Deixa eu pegar aqui de volta. 2 Pedro 2, versículo 2. 2:2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Libertinagem, é isso mesmo que você está pensando, irmãos. Eu não preciso nem falar. É isso mesmo.
E tem um texto que ele fala que eles faziam isso durante o dia, o que até mesmo para a sociedade não cristã daquela época já era uma abominação. Então veja, irmãos, o que Pedro está trazendo aqui para a igreja são exemplos de juízo do passado e que ele via que aqueles que seguiam esses falsos mestres também praticavam, porque era isso que esses falsos mestres ensinavam. Mas, por outro lado, ele também vê quem está na igreja. Ele vê quem é justo. Veja o versículo 7 a 9. Ele livrou o justo Ló. Tem gente que critica muito Ló porque ele ter escolhido ali Sodoma e Gomorra, né? Mas a Bíblia diz que ele era um homem justo, que ele tinha sua alma afligida atormentada por conta do pecado e da iniquidade daquele povo. Né? E ele termina assim, é porque e livrou o justo Jó. Aí lá no final do versículo 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ou seja, quando ele traz esses exemplos, ele não traz exemplo somente de condenação, mas ele traz também exemplo de libertação, de salvação. Porque Deus, o Senhor, sabe livrar da provação quem? Os piedosos, e reservar quem? Para o castigo? Os injustos. Então, ao mesmo tempo que Deus traz juízo sobre o ímpio, ele também traz libertação para o justo. O que Pedro está dizendo aqui para aquela igreja, assim, cuidado. Né? Se Deus não poupou esses anjos, essas gerações lá no passado, também não poupará os falsos mestres no tempo presente, e nem as pessoas que seguirem as suas doutrinas, mas vai livrar aqueles que são fiéis a Deus. Então, ao mesmo tempo que é um alerta, também é um consolo para nós. Por que isso? Porque Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,9, 1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou à ira, mas para alcançar a salvação. Deus não se agrada da condenação de ninguém. As pessoas que escolhem. Como eu vou repetir, teologia da vaca. O boi, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Se a vaca vai para o brejo, o boi vai junto. Portanto, o Senhor sabe quem Ele deve condenar e quem Ele deve poupar. A partir do versículo 10 até o 19, Pedro faz uma descrição do caráter dos falsos mestres. É um texto bastante pesado para ler. Eu não vou ler todo, até porque não há necessidade. Mas eu quero destacar dois versículos apenas, quanto do que ele fala desses falsos mestres, do caráter desses falsos mestres. Primeiro, versículo 10. Aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Ou seja, esses falsos mestres seguem o quê? A carne. Ele não segue o Espírito. Ele segue a carne. E porque eles seguem a carne, eles andam em imundas paixões. É uma palavra bem pesada, irmãos, tanto no português quanto no grego. Imundas paixões. Tem outros textos, mas a gente não vai entrar aqui em detalhes, né, que Paulo fala que essas pessoas entram nas casas de mulheres, e aí você pode usar a imaginação que quiser.
Então, eles seguem a carne, eles não estão preocupados com as questões espirituais, eles seguem a carne. Por isso que eles se entregam a imundas paixões, é coisa assim pervertida mesmo. Por isso que ele fala de Sodoma e Gomorra. E mais, menosprezam qualquer governo. E aqui, irmãos, é qualquer governo mesmo. Ele não está falando apenas os governos civis, os governantes das cidades. Ele está falando principalmente dos governantes das igrejas. Eles não respeitam a liderança da igreja. Muito pelo contrário, eles passam por cima. Eles menosprezam. E eles ainda levam as pessoas a se rebelarem contra os pastores. Por quê? Porque eles são o quê? Lobos vorazes. São pessoas que querem destruir o rebanho. Estão preocupados com o seu próprio ventre. Então, se precisar, irmãos, ele passa o rolo compressor. Seja quem estiver na frente, sai da frente, que aqui vem gente. Não respeitam pastores, mestres, a liderança da igreja. Não respeitam nada. Agora, por que isso? Versículo 15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram. Irmãos, o que ele está dizendo aqui, irmãos, é a apostasia. Porque ele abandonou o bom caminho, ou seja, são pessoas que um dia andaram no caminho do Senhor. Um dia eles abraçaram a fé. Eles se extraviaram. Já ouvi falar, crente desviado? É isso aqui é o verdadeiro crente desviado. Esse é o caráter dessas pessoas. Depois, o resto, são adjetivos que vão só complementar as consequências desse tipo de atitude. Pessoas que seguem a carne que quer. Só ler lá em Gálatas, né, os frutos da carne. Prostituição, facção, um monte de coisa. Andam em paixões imundas, procurando satisfazer os seus próprios desejos. Eles não estão nem preocupados com o rebanho, eles são lobos vorazes. E por quê? Porque eles abandonaram o reto caminho. Se desviaram completamente. E no final, no versículo 20 e 21, ele nos dá uma advertência contra esses falsos mestres, que é o perigo da apostasia. Quem se deixa levar por essas doutrinas, vai seguir essas doutrinas, vai seguir o mesmo caminho desses falsos mestres. É o alerta que ele dá no final para a igreja sobre isso. Versículo 20 e 21. Ele diz, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, quer dizer, já foram libertos uma vez, eles já alcançaram a salvação uma vez, renegaram, né? Então, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. E olha que ele fala deles. Tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, voltarem atrás, apartando-se do santo caminho, do santo mandamento que lhes fora dado. É que eu falo, irmãos, doutrina nenhuma te leva para o céu, mas pode te levar para o inferno. Esses falsos mestres traz para dentro da igreja o grande perigo da apostasia. E hoje, irmãos, nós temos um problema sério. Ao mesmo tempo que é uma bênção, ele também pode ser uma maldição. Chamado internet. Já ouviram falar? Já ouviram falar numa coisa chamada YouTube? Que de vez em quando pega nosso pé aqui?
É uma benção, irmãos. Estamos deixando todo esse material disponível para quem quiser assistir depois, quem não teve oportunidade, ou quem não pode estar no nosso meio neste momento. Mas assim como nós disponibilizamos o nosso material, muitos outros fazem. Muitos outros fazem. Então você tem coisas excelentes, pastores e teólogos excelentes, mas você tem cada coisa por aí, como diria uma ex-colega de seminário, só a graça. E aí, irmãos, há uma miscelânea, uma mistura, uma confusão de ideias, de teologias, que vai se formando e vai trazendo para dentro da igreja. E assim entra nas nossas vidas sorrateiramente. Por isso, irmãos, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala. Você tem que ter uma base bíblica muito boa, entender, conhecer bem a palavra de Deus. Porque você pode, às vezes não é nem... Lembra que os falsos mestres, ele entra dissolutamente, disfarçadamente, lobos em pele de cordeiros. Quando você vê, eu ainda preciso de óculos, né, pela idade, né? Você olha de distância, não tem uma visão muito boa, não, é cordeirinho. Mas ali dentro tem um lobo. E eu já vi muita gente se perder por causa dessas situações. E muitas vezes elas estão escutando aquilo que elas querem ouvir, e não aquilo que elas precisam ouvir. Portanto, Pedro nos traz uma advertência. Cautela com os falsos mestres. Não se entregue de qualquer jeito. Presta atenção em quem você está ouvindo, quem você está assistindo, a quem você está seguindo. Eu não posso evitar que você abra um YouTube. Eu faço isso. Mas eu escolho muito bem quem eu escuto. Eu ainda tenho uma formação, eu tenho um conhecimento. Eu ainda consigo discutir alguns pontos com alguns colegas, com o pastor Fernando, às vezes, outros amigos. A gente pode discutir, falar, o que você achou disso? Às vezes eu recebo pessoas que falam, ei, o que você achou disso? A gente discute. Mas muitas vezes a gente não está tendo cautela suficiente, e a gente está consumindo essas doutrinas que estão sendo espalhadas por falsos mestres, cujo interesse é o ventre, cujo interesse é comercializar a fé, cujo interesse é satisfazer os seus próprios desejos e não o crescimento da igreja. A palavra de Deus nos leva para perto de Cristo, não para longe. Por isso que ele fala aqui, que nós temos que ter conhecimento do caminho. Amém? Irmãos, eu sei que é uma palavra dura, mas é tão necessário nos dias de hoje. Além do que, nós passamos aí por esse período de pandemia. As pessoas ficam em casa. Muito fácil assistir as coisas pelo YouTube. Algumas vezes eu sei, a pessoa está doente, está afastada, está distante. Não pode. Mas, por outro lado, isso pode ser um problema, dependendo de como você usa isso. E muita gente tem se afastado da fé por causa disso. Amém? Vamos colocar de pé? Às vezes nós somos pegos de surpresas, né? Mas esses falsos mestres, eles não entram de surpresa. Eles entram sorrateiramente. E nós já passamos por isso. E eu sempre falo, olha, eu não tenho problema com falsos profetas. Lógico, a gente já teve problema, já aconteceu aqui na nossa comunidade, quando estava no Flamboyant ainda.
Mas esses falsos profetas a gente consegue contornar. Dá um probleminha, mas a gente consegue contornar. Sabe como? Uma boa doutrina. Agora, quando um falso mestre entra, esse é mais difícil. Por isso que eu falo sempre, o maior problema da igreja é o ensino. Se vocês pegarem a primeira e segunda carta a Timóteo e carta a Tito, você vai ver que a tônica de Paulo em todos os pontos é ensino, ensino, ensino. Nós lemos aqui sobre isso na abertura do culto. E o que ele recomenda a Timóteo? Fica naquilo que você aprendeu com seus pais, sua mãe, sua avó. Fica com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Busque conhecimento de Deus, para que você não seja pego de surpresa. Você não precisa conhecer todas as doutrinas heréticas. Você só precisa conhecer a verdadeira doutrina. Uma vez eu perguntei isso para um amigo meu que era caixa de banco, trabalhava no Bradesco naquela época, e tinha acontecido aqui em Campinas um derrame de falsas notas. Aí eu perguntei, como é que você descobre que é falso? Você conhece as falsas? Eu falei, eu não conheço as falsas. Eu conheço a verdadeira. Eu pego na mão, eu faço assim, ó. Eu já sei se ela é verdadeira ou não. Se eu fizer assim, eu não sei. Deveria saber, né? Hoje já tem até maquininha para descobrir, né? Já vi pessoas passando coisa assim. Mas a gente tem... Olha, ele fala assim, olha, eu pego na mão, eu já sei que é verdadeira. Eu pego na mão, eu já sei que é falsa. Se se uma doutrina cair na tua mão, você consegue identificar? Senhor, Pai querido Deus, obrigado por essa noite, estarmos aqui compartilhando a Tua Palavra. Obrigado pela instrumentalidade do apóstolo Pedro de deixar-nos uma carta de advertência a nós, Senhor. Mas, Pai, eu quero que nesse momento, em tempos que nós estamos vivendo hoje em dia, que o Senhor dê discernimento ao Teu povo, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando em tudo aquilo que nós fizermos. Pai, não permita que o Teu povo, Senhor, seja enganado por esses lobos vorazes, cujo interesse é o seu próprio ventre, satisfazer os seus próprios desejos e avareza. Pai, que Teu Santo Espírito esteja guiando o Teu povo, despertando nos corações de cada um de nós a busca do conhecimento de Jesus, não apenas na teoria, Senhor, mas na prática. Como Teu servo Pedro mesmo disse, crescei no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Desperta os corações, Senhor, para Te buscar na palavra, Te conhecer através da palavra, porque não há nada mais precioso para nossas vidas do que a Tua palavra. Abençoe Teu povo nessa semana, Senhor. Abençoe nos seus desafios diários. Dê-lhes sabedoria, discernimento nas decisões que tomarão. Abençoe as expensas de cada um, Senhor. Não somente os que estão presentes conosco aqui nesta noite, mas também aqueles que estão nos acompanhando através das mídias sociais. Que a Tua graça, Senhor, seja sobre nós, abençoando e fortalecendo-nos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe, irmãos.